Será que vocês consideram uma pessoa comum? O mundo já tem muitas pessoas comuns, muitos homens comuns. O mundo precisa de pessoas diferenciadas, incomparáveis. E isso só acontecerá quando nós tomarmos decisões, que nós tivermos tempo com Deus, tempo de qualidade, comunhão, intimidade, a leitura da palavra, é assistir os cultos, é priorizar a Deus, é estudar, é se disciplinar, é favorecer a sua vida espiritual. Tudo gira em torno da vida espiritual. São que decisões que você toma nesse dia, nessa oportunidade? Que tipo de pessoa que você quer ser? Olá, seja bem-vindo a mais um Seja Forte, Seja Homem. E eu quero conversar com você sobre uma situação. Será que vocês consideram uma pessoa comum? Um homem comum? Uma pessoa que talvez não tenha impactado como deveria ou como deseja? Deixa eu ler algumas coisas aqui para você. Aqui em Daniel 2, 27 a 30, olha só. Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tá entendendo? Olha só aqui. Se você pegar esse capítulo, essa história, você vai ver que o Nabucodonosor ele teve um sonho que estava angustiando ele. Ele falou: eu quero que alguém interprete esse sonho para mim. Então, às vezes eu leio só aqui para você um versículo isolado, você não entende o contexto. Por isso que a gente precisa conhecer a palavra. E o Nabucodonosor falou: eu quero conhecer esse sonho. Aí os magos vieram e falaram assim: ok, oh, rei, conta pra gente. Aí ele falou assim: não, vocês vão adivinhar o sonho e vão me interpretar o sonho. Aí eles ficaram desesperados. Não, mas ninguém pode fazer isso, tal, isso é coisa dos deuses, tal. Ninguém humano faz uma coisa dessa. Aí tinha alguém que pôde fazer. E não é porque ele tinha alguma coisa especial, não, ó. Não é que porque eu tenha mais sabedoria que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que se passou na sua mente. Então, tudo que nós fizermos, a gente precisa primeiro pensar o que Deus está olhando, o que Deus está pensando, como Deus está olhando para isso, me enxergando. Porque não é porque eu sou melhor, é o que Daniel falou aqui, não é porque eu sou melhor, não. É porque eu sou dependente de Deus. E Deus exalta aqueles que são humildes, aqueles que se entregam. Então Daniel foi um desses homens que não aceitou ser comum. E nós vemos vários assim. Nós vemos José, nós vemos Abraão, nós vemos o próprio aqui Daniel, o Davi. Não foram homens que aceitaram ser pessoas comuns, eles foram pessoas impactantes. Infelizmente, a maioria das pessoas vai terminar os dias usando menos de 10% do seu potencial. Isso é muito triste. A gente vê pessoas, dizem, né? Alguém falou isso, né? Que no cemitério tem os maiores talentos da história. Pessoas, músicos, artistas, escritores, né? Cientistas, engenheiros, pessoas incríveis, mas que nunca colocaram o máximo do seu potencial para fora. Nunca foram pessoas relevantes, nunca tiveram medo, tiveram covardia. E eram pessoas extraordinárias, mas elas nem enxergavam. Então, cada um de nós tem muito potencial. Você tem muito potencial, apesar de muitas vezes a gente não ver isso, a gente não se enxergar dessa maneira. Então, a maioria das pessoas não vai viver a plenitude da vida que Deus tem para ela.
Infelizmente isso. Muitos aceitam a mesma situação, ano após ano, ano após ano. Será que você tem convivido ano após ano com os mesmos problemas? Tem convivido, tem aceitado, simplesmente é assim, ponto final, não tem o que fazer. A aparência piorando, uma vida bagunçada, tudo isso é fé, pessoal. A fé é uma crença. Você pode ter a fé de vencer, a fé para romper, a fé para acreditar, a fé para fazer diferente. Ou eu posso ter a fé que não vai acontecer, a fé de que não é para mim, a fé de que eu não consigo. Então, tudo aquilo que eu acredito é o que é para mim, porque eu só vou fazer aquilo que eu acredito. Então, muitas vezes a gente continua assim, vendo situações que a gente continua caindo nos sentimentos, na indisciplina, agindo com precipitação, vivendo uma vida assim. Não sabe discernir os tempos. Não sabe que primeiro a gente planta, primeiro a gente paga o preço para depois desfrutar. Muitos passam uma vida inteira, a gente vive nesse tempo. As pessoas primeiro querem colher o que elas não plantaram, querem desfrutar de algo que não é a hora, por isso que vivem frustradas, endividadas, infelizes, ansiosas, porque está sempre querendo outra coisa, sempre querendo algo que não é para aquele momento. Então as pessoas querem desfrutar e pagar depois. Essa conta nunca vai fechar. Porque o que é o prazer? O prazer é algo que vem com uma ideia de que é gostoso, ok? Ninguém está falando que não é. É igual quando o pessoal fala, né, das drogas. Quem diz que droga é ruim? Se fosse ruim, ninguém usaria, não é verdade? Se as pessoas fazem isso é porque elas gostam, porque tem um prazer momentâneo. Mas isso troca a vida, com a saúde, com o cérebro, com tudo. Então assim, o prazer, ele vem com a tentação ela vem com aquela ideia, né, do prazer imediato. Mas se eu cedo para esses prazeres imediatos, isso é importante da gente analisar agora. Se eu vivo cedendo aos prazeres imediatos, isso não é sexo não, tá? Isso pode ser outras coisas, pode ser a preguiça, pode ser aí a comida, pode ser um monte de coisa que é um prazer imediato, aquilo que você não quer esperar. Você quer fazer naquela hora, você não pode esperar, tal. Quem cede, quem vive uma vida assim, se torna uma pessoa comum. Se torna uma pessoa que está no meio da multidão. Então, se eu não gosto da minha aparência, quem é que pode mudar? Só eu posso mudar isso. Se eu não gosto dos meus resultados, quem que pode mudar? Ah, vou pedir para Deus. Não. Só eu posso mudar os meus resultados, porque primeiro eu preciso mudar as minhas crenças, eu preciso mudar a minha mentalidade. Então, se eu quiser realmente, se eu falo assim, não, eu quero uma grande vida, eu preciso fazer escolhas, eu preciso fazer trocas. É o que a gente já ouviu a bispa falar, né? Não dá para levar tudo. Uma vida é como se fosse uma escada, eu não consigo subir com tudo. Já viu? Pessoas que tentam subir com tudo, aí cai no meio da escada, a sacola arrebenta, ele mesmo sai rolando por escada abaixo. Por quê? Porque tentou fazer uma viagem só, tentou ir lá, subir com tudo e não dá. A gente tem que fazer escolhas. O que você realmente quer? Você quer o quê? Você persegue isso então. O que você quer? Você quer uma família abençoada? Quer uma vida financeira? Quer um corpo saudável? O que você quer? Então persiga isso. Tenha essa disposição. Daniel, assim que ele chegou lá no exílio da Babilônia, ele já soube o que ele queria. Eu não vou me contaminar, é isso que eu quero. Foi fácil? Não. Foi difícil. Mas o que ele soube dizer? Não. Ele disse não aos prazeres imediatos. Por que eu vou dizer não para isso? Por que eu vou dizer não para dizer não para contaminação? Por que eu não vou ceder para a carne? Por que eu não vou ceder para o sexo? Por que eu vou dizer não para o dinheiro fácil? Por que eu vou dizer não para gastar nesse momento e não é o momento para eu gastar? Por que eu vou dizer não para beber, para me embriagar, para ter algum vício? Por que eu vou dizer não a esses prazeres imediatos? Porque eu quero uma grande vida. Esse é o ponto. Por que você vai dizer não para essas situações? Porque você quer uma grande vida.
Por que que muitas pessoas vivem um casamento frustrado? Porque não disseram não no namoro. Por que que alguns vivem um casamento abençoado? Porque souberam dizer não no namoro. Por que que muitas pessoas têm um corpo saudável? Porque eles souberam dizer não durante muito tempo. Não, não vou tomar refrigerante, eu não vou ficar comendo tanta porcaria, salgadinho, pizza, lanche. Não, eu vou ter uma vida correta. Por que que muitos têm uma vida profissional abençoada? Porque souberam dizer não à preguiça, souberam dizer não à indisciplina, souberam dizer não àquilo lá, não, vou deixar para depois, não, depois eu vejo isso, tal. É o que eu já falei em outros momentos. A palavra diz, né? Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Mas aqueles que esperam no Senhor não é aquele que está lá de bracinho cruzado. Tanto que ele continua. Eles estão voando com asas como águias, estão correndo, eles não se cansam, eles não se fadigam. Ou seja, está sempre lutando em movimento, focado na coisa certa. Então, é saber dizer não às coisas, aos prazeres imediatos. Porque todo mundo, se eu perguntar para 1 milhão de pessoas, 1 milhão vai dizer que quer uma grande vida. Todo mundo quer ser 10 vezes mais sábio, mais rico, mais inteligente, tal, tal, tal. Mas poucos querem pagar o preço para isso. Porque a gente vê, certamente, como tinha lá o Sadraque, Mesaque e Abednego, certamente tinha outros também, que estavam lá com o Daniel, com aqueles judeus, né? Mas, por alguma razão, né? Por essa razão, inclusive, apenas 4 quiseram dizer não. Outros, que a gente nunca vai saber, não ficaram na história, porque não fizeram nada de relevante, eles tiveram o seu prazer naquele momento, não é? Com o prazer do banquete, da comida, não passou fome, não passou vontade. E Daniel, que é o que a bispa sempre fala, a Daniel teve a recompensa do mais tarde. Esse é o ponto na nossa vida. É igual quando uma pessoa quer fazer um investimento. Ela junta dinheiro 1 mês, 2 meses, 6 meses, depois ela quer gastar. Ah, eu tenho dinheiro, eu posso já comprar aquele negócio. Ela nunca vai sair do lugar. Mas aí aquela pessoa que tem visão, ela vai guardando, vai fazendo lá 10, 15, 20 anos. Bom, agora eu consigo comprar um negócio relevante, eu consigo administrar isso, eu consigo ter outros negócios para ter outra renda, mas eu preciso esperar. É o mais tarde, o mais tarde. Então, casais que se antecipam, comer sem critério. Isso que isso quer dizer? Eu já tive a minha recompensa naquele momento. Eu já tive lá o orgasmo que eu queria. Eu tive aquele prazer somente daquele momento. Só do vinho do rei. Só daquela comida gostosa. Aquela foi minha recompensa, acabou. Eu não vou ter mais nada disso. Mais nada. Mas quando eu sacrifico na coisa certa, nos momentos certos, eu vou ter a recompensa do mais tarde. Do casamento abençoado, da saúde abençoada, dos filhos bem encaminhados. Então, esse é o ponto que a gente tem que analisar. Mas, infelizmente, poucos, nem todos estão dispostos a fazer isso. Mas é o que vai me levar ao mais tarde sólido, ao mais tarde consistente. O mundo está fraco. Muitos cristãos são fracos por conta disso. Porque relativizam a palavra. Não precisa disso, não precisa daquilo, isso daqui é exagero, isso daqui é já ultrapassado. Tem até gente que insana que fica falando, não, a gente precisa atualizar a Bíblia. Vamos ver, veja. Se a Bíblia está errada, a sociedade está certa? Olha só os resultados, não vamos nem entrar em questão nenhuma aqui. Olha os resultados, a sociedade está cada vez melhor, mais lúcida, mais saudável, mais equilibrada, menos medicada, né? Famílias unidas, pessoas se amando, progresso. Está melhor? Não, então a Bíblia que é o problema? Ou a receita da porta larga, a receita da busca eterna pela felicidade? A felicidade está num lugar só, a felicidade está em Jesus. E para seguir Jesus, eu preciso carregar uma cruz, eu preciso de sacrifício. Não tem felicidade sem sacrifício. Não tem resultados sólidos sem o mais tarde, sem plantar, sem realmente fazer o que é preciso.
As pessoas estão cada vez mais fracas e derrotadas. A gente sempre fala isso, a vida é feita de escolhas, escolhas difíceis, mas que levam a um resultado poderoso, abençoado na nossa vida. Então, eu preciso de uma vida, você quer uma vida abençoada? É servindo a Deus da forma certa, é ter força, é renunciar o que é necessário, é renunciar à minha carne. Mas é fácil, uma vida derrotada é facinho. É só eu comer sem critério, é só eu meus relacionamentos eu não quero pagar o preço, tá ruim, separa, vai para outro e segue a vida. É fazer o mal, é pagar o mal com o mal, é invejar as pessoas, é ir para aquilo que parece fácil. É fácil, ó, só deixar a carne me guiar. Só deixar a carne. O que a carne quer pedir? O que a carne quer de mim? Ah, vou entregar, porque eu não aguento, não consigo. Olha os resultados do mundo. Daniel ficou 3 anos. 3 anos duros e difíceis de sacrifício, mas viveu uma vida inteira de honra. Passaram-se 3 reis e 2 impérios e estava o Daniel lá. O rei saiu, o império mudou e Daniel estava lá. Se isso não diz nada para você, vamos analisar isso. Então, não que ele não viveu outras situações, ele viveu outras situações, mas aquele momento foi definidor na vida dele. Então, às vezes você olha aí para a sua saúde, aí, sei lá, você não quer pagar o preço, mas aí você olha para o cara lá que está lá, você acha bonito o corpo, tal, tá legal, vai ver, 10 anos, 15 anos, 20 anos construindo aquilo lá. Consistência, pessoal. 5 anos, 10 anos, 15 anos juntando aquele dinheiro, guardando, economizando, sacrificando um pouco mais para construir algo sólido, uma casa, abrir um negócio, fazendo algo sério. Vários meses lá de santidade, dizendo não no namoro, não entrando na carne, dando até uma afastadinha para não ter perigo, tal. São os plantios para uma vida abençoada. No final, a gente vai ver o resultado disso. É igual uma vez eu vi um judeu falando que a gente precisa aprender a passar a vontade só uma vez. Quando a gente para de ficar dando o que a nossa carne pede, a gente toma uma decisão. Vou passar a vontade só uma vez. Eu vou guardar dinheiro para comprar um negócio uma vez só. Vou pagar à vista, né? Não, vou parcelar em 10 vezes. Aí mês que vem você tem outra parcela, outro negócio que você quer, você parcela em mais 10 vezes. Aí daqui a pouco você está todo prejudicado, endividado, porque eu não consigo, porque nunca mais vou ver aquela roupa, aquele sapato, aquele celular, nunca mais vai existir. Isso é o consumismo desenfreado. Mas você vai lá, você se organiza, você chega com dinheiro na mão, você eu vou pagar à vista. Você tem outro poder de negociação, você não está pedindo favor, me financia, por favor, me faz um crédito aí. Não, outra dinâmica. Então, separa, seja uma pessoa inteligente nas finanças. Então, é dízimo, dizima, oferta. Dízimo para você repreender o devorador. Oferta para você multiplicar as suas bênçãos. E você guarda, administra, guarda 10% para um sonho. Então, dizima, oferta, guarda uma parte para um sonho. Ninguém vai ficar mais rico ou mais pobre naquele mês se você tirar 10% para guardar para alguma coisa, para um sonho. E vai lá todo mês. Você se acostuma a não contar com aquilo. Tá entendendo? Então, tudo são ajustes. Tudo são ajustes, mas para que você, com o tempo, você vai construindo algo forte, algo sólido. Então, as decisões que nós deixamos de tomar ou que nós tomamos, elas vão determinar o resto da nossa vida. Então, não aceite ser uma pessoa comum. O mundo já tem muitas pessoas comuns, muitos homens comuns. O mundo precisa de pessoas diferenciadas, incomparáveis. E isso só acontecerá quando nós tomarmos decisões, que nós tivermos tempo com Deus, tempo de qualidade. Daniel orava 3 vezes ao dia, Davi orava 7.
Então, assim, é comunhão, é intimidade, a leitura da palavra, é assistir os cultos, é priorizar a Deus, é estudar, é se disciplinar, é favorecer a sua vida espiritual. Tudo gira em torno da vida espiritual. Se não tiver espiritual, seus filhos vão ser prejudicados, seu casamento vai ser uma porcaria, sua vida financeira não vai prestar. Por quê? Porque precisa da bênção, precisa das direções do Senhor. Então, nós vemos isso. Para conseguir vitórias, promoções, nós precisamos da bênção de Deus. Então, que decisões que você toma nesse dia, nessa oportunidade? Que tipo de pessoa que você quer ser? Qual o tipo de assunto que você vai falar? Vai ficar falando de reclamação, palavrão, xingamento, pessimismo? Ou você vai falar coisa que presta, que edifica, que levanta, que te joga para frente, para cima, vamos embora, vamos lá, vai dar certo, tal? Vai mudar o que na sua rotina? Vai entrar na disciplina, vai colocar força, vai parar de se dar os prazeres momentâneos, imediatos? Que tipo de pessoa você decide ser a partir desse momento? Não existe aquele querer é poder. Não, isso não existe. Agir é poder. Então, se a gente quer uma grande vida, a gente precisa de atitude, de ação. Então vamos limpar nossa vida, vamos mudar o estilo de vida, vamos organizar tudo que precisa ser organizado, porque mais tarde você verá os frutos, a semeadura, dando resultados de coisas que você faz hoje. Aí daqui a 5, 10, 15, 20 anos você vai ver, opa, eu estou lembrando disso, ó, plantei, paguei o preço, enquanto muita gente está aí, está no mesmo lugar, pode ver. Tem gente que você conheceu num tempo, conheceu no outro, está exatamente no mesmo lugar, só está mais acabada. Por quê? Porque não pagou o preço certo, mas está pagando um alto preço na coisa errada. Então, vamos fazer a nossa parte e Deus vai nos honrar. Decida ser uma pessoa incomum. Decida ser uma pessoa diferenciada. Ok? Homens de verdade mudam o mundo. Tome decisões e mude a sua vida, mude o seu mundo, a sua casa, a sua família, os seus resultados, ok? Se você gostou, dê aqui o seu like, coloque um comentário, esteja inscrito no canal e mande para mais pessoas, tá bom? Deus te abençoe, foi um prazer. Fique com Deus, um abraço.